Oi, gente! Hoje a gente vai estudar a equação de condução de calor para condições de contorno não homogêneas. Então, a gente tem a mesma fórmula da condução de calor, isso não muda, e a mesma condição. O comprimento da barra é L, então a gente tem x variando de 0 até L, e T maior que zero, que a gente quer estudar a evolução da temperatura ao longo da barra. E nesse caso, nas condições não homogêneas, a gente tem que na posição 0, né, na extremidade da barra, a gente tem uma temperatura T1 e na posição L, na outra extremidade da barra, a gente tem uma temperatura igual a T2. E isso vai ser a nossa condição de contorno aqui. O de 0T é igual a T1 e o de LT é igual a T2. E isso baseado aqui no outro exemplo, no primeiro caso da condição de calor, já foi feito o método de separação das variáveis. Então, a nossa condição de contorno vai ser essa. Na posição 0, T1, na posição L, a gente tem T2. E a nossa condição inicial vai ser igual a outra também, o de x 0. Então, em um tempo zero, a gente tem uma função f de x. Só que esse caso aqui vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai ter uma parte estacionária e uma parte transiente. Então, a parte estacionária é nas extremidades da barra, onde a temperatura vai ser mantida em T1 de um lado e T2 do outro. E a parte transiente, né, que é entre essas temperaturas, entre essas extremidades, onde a nossa temperatura vai variar. Então, vamos considerar T tendendo ao infinito. Quando T tende ao infinito, a gente vai ter uma temperatura estacionária, porque quando T tende ao infinito, a gente vai chegar a um equilíbrio térmico. Por exemplo, um garfo. Se a gente aquecer um garfo e deixar ele em cima de uma mesa, ao longo do tempo, com T tendendo ao infinito, então, passado muito tempo, esse garfo vai acabar chegando a um equilíbrio com o ambiente. Então, é isso que está dizendo aqui pra gente. E também considerando que v de x é a nossa função da temperatura estacionária. Então, quando T tende a zero, a gente tem v de x. E vamos analisar aqui, então. Considerando que a gente tem uma temperatura estacionária que não varia com o tempo, quando a gente deriva v de x, que é a nossa temperatura estacionária, em relação ao tempo, a gente tem que isso vai ser igual a zero. E quando a gente faz isso, vamos pensar aqui nessa equação da condição de calor. Vamos fingir que aqui está um V no lugar do U. Então, V de T vai ser igual a zero, que foi o que eu disse aqui agora, né? Então, vai ser igual a zero. E, consequentemente, a nossa V de xx, a função V derivada duas vezes em relação a x também vai ser zero. Porque ou v de xx vai ser zero, ou alfa ao quadrado vai ser zero. Só que a nossa difusividade térmica não vai ser zero, porque sempre tem um valor para difusividade térmica. Então, aqui a gente tem que ver a derivada de v, a derivada segunda vai ser igual a zero. Isso considerando também de zero, menor que x, menor que L, né? O comprimento da nossa barra varia de zero até L. Aí a gente vai ter uma condição de contorno para v de x, para a nossa temperatura estacionária. Vai ser a mesma coisa aqui que a gente fez inicialmente. De V na posição 0, a gente tem T1, V na posição L, a gente tem T2. Com isso, a gente vai chegar nessa fórmula. A gente não precisa saber como a gente chega nela. Então, a gente tem essa fórmula e a gente vai precisar usar ela, que é V de x igual a T1 mais T2 menos T1 sobre L vezes x. Aí, isso aqui é a nossa parte homogênea. Mas nesse caso, a gente também vai ter uma parte transiente, uma parte que varia com o tempo, que vai ser o que está entre a extremidade, né? Vai ser a temperatura variando ao longo da barra. Então, U de xt vai ser igual a Vx mais W de x e t. Por que aqui não tem um x e t, né? Porque a nossa temperatura aqui não varia com o tempo, ela permanece constante. Aí, voltando à nossa equação da condição de calor aqui, a gente tem o alfa ao quadrado, e aqui a gente vai colocar a derivada de v, derivada segunda de v em relação a x, e a derivada segunda de w em relação a x, que é o que está aqui, ó, v de x, w, xt, derivada de xx. Eu vou falar v de xx mais w de xx, para facilitar, não ficar falando tanto t. Isso vai ser igual a v mais w de t, então a gente vai derivar
essas duas funções aqui em relação a t. Só que a gente já definiu que quando a gente deriva v em relação a t, vai ser zero, porque a nossa temperatura é constante, ela não vai variar com o tempo nas extremidades. Então aqui é zero. E, de acordo com isso aqui também, que como o v de t vai ser zero, nosso v de x também vai ser zero, porque aqui o nosso alfa não pode ser zero. Então a gente cancela as funções v derivadas em relação a x e em relação a t. E a gente vai ficar com a equação alfa ao quadrado. A derivada segunda de w em relação a x é igual à derivada primeira, nesse caso, de w em relação a t. Ok. Para isso, agora a gente precisa achar a condição de contorno de w e a condição inicial. Vai ser a mesma coisa, a gente vai considerar posição x igual a 0 e x igual a L. E depois, para a condição inicial, a gente vai considerar t igual a 0. Foi a mesma coisa do primeiro caso. W de 0t, o que a gente tem, né? Vamos pegar essa equação aqui em cima, essa equação, e vamos isolar a função w. A gente vai ter u menos v. Aí a gente vai colocar o zero, substituir o zero aqui no x, u de 0t menos v de 0. E pela condição de contorno que a gente definiu aqui no início, u de 0t é igual a t1, então u de 0t é t1. E o nosso v de 0, que está aqui embaixo, v de 0 igual a t1 também. Então a gente vai ter t1 menos t1, e isso vai dar 0. E a mesma coisa acontece quando a gente coloca a posição em L. Tanto para a função u quanto para a função v, a gente definiu aqui nas duas condições de contorno que isso vai ser igual a t2. Então t2 menos t2 vai ser igual a 0. Aí a nossa condição de contorno fica que w de 0t é igual a 0 e w de LT também é igual a 0. Para a condição inicial, a gente vai colocar o t igual a 0, então w de x 0. A gente vai substituir na função u e na v, que a gente vai isolar a w, vai ficar a função u menos a função v, substituindo t igual a 0 aqui, né? Então, quando a gente tem u de x 0, vai ser uma função de x, que também foi definido lá no primeiro caso. Isso aqui já é dado pra gente. Menos uma função v de x. Aí, a nossa condição inicial vai ficar w de x0 é igual a f de x menos v de x. E com isso, nós temos uma solução inicial, uma solução geral, né? Uma solução geral, onde a gente vai somar a solução da função v de x e a solução da função w de xt. A nossa solução para v de x a gente encontrou aqui em cima, que é essa aqui. Então, vamos colocar aqui embaixo, né? Tá aqui. Mais a nossa solução para a função w, que é o quê? Vai ser uma série de Fourier, que é a somatória de n1 até infinito, de Cn, que é uma constante, vezes a exponencial, que no caso vai ser da nossa função t de x, que foi definido lá na separação de variáveis do primeiro caso, vezes a nossa função x de x, que vai ser uma função seno, que vai ser para esse caso da nossa condição de contorno. Então, vai ser a solução da nossa ideal, porque essa condição de contorno aqui é a nossa parte do ideal, que a gente encontrou lá na separação de variáveis. Aí, com isso, a gente tem essa solução, que é a solução de v de x, mais a solução de w de x e t. E, para a gente achar esse Cn, lá da série de Fourier, a gente tem essa equação aqui. Então, a gente vai usar essa equação, 2 sobre L, integral de 0 até L de f de x, menos essa função aqui, que é a v de x, vezes uma função seno. Esse vai ser a nossa constante, nosso Cn, que vem lá da série de Fourier, e a gente vai aplicar aqui na solução geral para encontrar a nossa solução. E é isso.